Na semana passada nós começamos a falar sobre ciclismo. Acompanhamos as histórias de três apaixonados pelo esporte e aqui no estúdio discutimos sobre os benefícios dessa atividade física. No quadro Viva Bem de hoje, a gente continua a falar sobre ciclismo e dessa vez vamos conhecer algumas modalidades desse esporte que pode ser praticado ao ar livre, em contato com a natureza ou nas academias ao som de música eletrônica. Independentemente do local, quem pratica o esporte garante. É uma atividade física completa. Érica começou a pedalar por necessidade há 6 anos e acabou se apaixonando pelo esporte. Eu sentia vontade de começar a ir para o trabalho pedalando, porque o transporte público é complicado. E também a questão de saúde, né? Pensando na saúde, no condicionamento físico. Aí eu comprei uma bicicleta dessa normal mesmo e comecei a ir para o trabalho, trabalhar no Jaraguá, morava na Jatiuca, ia pela orla, dava uns 30 minutos pedalando. Ela aderiu à modalidade mountain bike, praticada em pistas de terra, de preferência com muitos obstáculos. Sempre que pode, Érica encara longas pedaladas em mata fechada e aberta com a turma. E são longas mesmo, viu? Algo em torno de 60 quilômetros, de belezas naturais. E que sensação gostosa! O contato com a natureza é muito bom. Tem lugares que eu só conheço porque eu pedalo. Tem lugares que o carro não chega, ou você vai de moto, ou vai a pé, ou vai de bike. Então a gente conhece muitos rios, tem muitas vistas lindas. É justamente essa natureza que dá gás a esses ciclistas. Eles saem de Maceió para desbravar lugares de difícil acesso, mas com um cenário compensador. Compensa, adoro estar aqui no meio da mata, com a turma, né, os amigos também, a animação, o exercício, né, manter a forma também. Para praticar a modalidade é preciso ter uma bicicleta equipada. Suspensão boa, que aguenta descida, buraco, entendeu? Marcha, relação completa boa. Essa tem 27 marchas, tem dela de 30, tem dela de 24, 17, então, questão de costume de cada um. Os freios tem que ser ou freio a disco ou V-brake, que são V-brake são isso aqui, e freio a disco são aquelas normais, que tem aquelas disco. Isso aqui é um velocímetro, ele marca a máxima que você está dando, a mínima que você está pedalando e quantos quilômetros você está pedalando por hora. Outro ponto importante são os itens de proteção do ciclista. A gente anda com luva, que mesmo com a queda ajuda você botar a mão no chão, ajuda a aliviar. Capacete, que é essencial, porque no atril você leva muita queda, que eu já levei muita queda também. Essa roupa que você está usando também é bem adequada para o ciclismo, né? É roupa neoprene, né? Toda acolchoadazinha por baixo para você não se assar, para evitar assaduras. Geralmente quando a gente pedala, o povo diz, um calor desse está de manga longa, mas quando chega no mato, no canavial, a espalha da cana corta o seu braço. Quando você está pedalando de suor, queima, aí você não aguenta pedalar. Existe também a sapatilha, porque a sapatilha prende no pedal. Se você não tiver costume, se você esquecer de desclipar, seu pé está preso no pedal. Você pode cair com bicicleta e tudo, torcer o tornozelo. E no fim de cada trilha, a galera sempre busca um lugar para se refrescar. Afinal, não tem nada melhor após tanta adrenalina e esforço físico. Outra modalidade de ciclismo é o speed, adequado para quem gosta de velocidade. Para acelerar bastante, é preciso praticá-lo em pistas de asfalto. Disseu é adepto desse tipo de ciclismo. Ele começou de brincadeira no mountain bike e a coisa foi ficando séria. Aos 16 anos de idade eu já corria como semi-profissional, digamos assim, no ciclismo, representava o estado de Alagoas, participei de brasileiro e tudo. E aí eu fui evoluindo, fui brincando e isso já são 16 anos pedalando. E hoje você mudou de modalidade, né? Fala pra gente por quê. Porque mountain bike, assim, como eu gosto de competição, mountain bike em si é uma prova muito boa, porém não tem aquele público acompanhando você nas corridas e tudo. E no ciclismo você está pedalando ali e tem a pessoa que vai lhe acompanhando, a torcida tem condições de ver. Disseu treina todos os dias cerca de 3 horas. Nesse tempo ele percorre uns 60 quilômetros. A maior velocidade alcançada foi quase 70 quilômetros por hora. Envolve conciliar academia e treinos de manhã, tem que ser rigoroso, acordar cedo, tentar manter uma alimentação equilibrada para poder ter condições de manter um ritmo desse. Hein? Para quem não é muito chegado ao contato com a natureza ou não quer praticar o esporte na rua, existe o ciclismo indoor. Essa modalidade é praticada nas academias. Nesta aqui, por exemplo,
adeptos. O professor passa as orientações. A música faz parte da aula, ajuda a animar. Tem que ter muito pique para acompanhar o ritmo. Através da música a gente conta os batimentos, que a gente chama de BPM, e aí a gente traça o terreno. Geralmente as músicas com BPMs muito altos, mais batidas, geralmente ela se caracteriza mais por músicas de montanha. Durante a pedalada, alguns exercícios. São 50 minutos de aula e muitas calorias a menos. O gasto calórico varia de 300 calorias até 1000 calorias. A parte da aula que a gente trabalha o condicionamento aeróbio e anaeróbio. Geralmente o anaeróbio é quando a gente faz montanhas, que a carga é mais elevada. No verão tem intensivão com 2 horas de aula. O ciclismo indoor é a atividade mais procurada na academia. Bom, geralmente a gente abre a inscrição 1 hora antes e quando dá 1 hora antes já está topada a turma. É muito grande. É quase 100% de alunos na aula. O pessoal gosta mesmo, né? Gosta demais. Agora, conta, assim, explica pra gente como é que funciona essa bicicleta. Bom, é uma bicicleta estacionária, onde a gente tem guidão, principalmente. A pegada 1 é onde a gente simula um terreno plano de corrida. A pegada 2 a gente alterna geralmente nos terrenos planos. Ela também serve de apoio para você subir na 3, que a 3 é de subida. A carga. Ao você rodar para o lado direito, você aumenta a carga, e lado esquerdo, diminuição de carga. Quer frear? Simples toque, ela freia. Pablo pratica essa modalidade todos os dias. É porque é um aeróbico, está chegando o verão, né, carnaval, a gente quer ficar em dia, em forma, então tem que fazer para poder perder a gordurinha localizada. Edmê também é fã de carteirinha do ciclismo indoor. A aula é excelente, né? Ela faz com que a gente tenha uma vida melhor, melhoramos todas as taxas, principalmente assim na minha faixa etária, né? Que é muito importante a atividade física. E a bike, ela é completa em tudo. E quem está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre o assunto é o doutor em Ciências do Desporto e coordenador do curso de Educação Física da UFAL, Amandio Geraldes. Bom dia, Amandio. Bom dia. Nós mostramos aí na reportagem 2 modalidades, mais um outro tipo que não é uma modalidade, na verdade, um indoor. Quantas são no total? Em termos de olímpicos, são 4 modalidades: estrada, mountain bike, BMX e pista. As pistas, no caso da reportagem, a gente viu, eles podem utilizar asfalto ou os próprios velódromos. E dentre essas modalidades, as mais que exigem mais em termos de variáveis ou aptidão física é o BMX e a mountain bike, né? E o ciclismo indoor? Quais são as vantagens, desvantagens dessa atividade, já que é uma bicicleta fixa, né, Amandio? É interessante lembrar uma coisa. O ciclismo indoor foi criado há muitos anos atrás com a bicicleta estacionária. A bicicleta estacionária foi criada junto com a esteira rolante por médicos com o objetivo de controlar algumas variáveis metabólicas ou fisiológicas dentro de ambiente controlado. Ou seja, com a esteira e com a bicicleta estacionária eu posso avaliar melhor a pressão arterial, a frequência cardíaca, os riscos de qualquer intercorrência e assim por diante. Em 1995, um sul-africano chamado Johnny D era corredor, mudou-se para os Estados Unidos e passou a ser corredor, fazia corrida e ciclismo. E como ele tinha recém-casado, ele, para evitar o treinamento longo, que ele treinava 100, 150 quilômetros, ele adaptou uma bicicleta de corrida dentro da residência, para poder ficar mais tempo com a mulher que estava grávida na época. Aí criou-se o ciclismo, que a gente chama de indoor hoje, que tem 2 modalidades. Um dos indicadores de intensidade nesses exercícios aeróbicos é justamente a frequência cardíaca. Vale essa mesma regra para o ciclismo? É uma oportunidade interessante. Há muito tempo a gente podia ter até falado nisso. A frequência cardíaca a gente precisa de energia para fazer o trabalho físico. Para que a energia chegue no músculo, eu preciso que o sangue seja levado ao músculo. E isso acontece através de 2 fatores, ou o aumento do volume de sangue ejetado ou através do aumento da frequência cardíaca.
A frequência cardíaca é a forma mais rápida de você atender a demanda do músculo. Ou seja, quando eu tenho um estresse emocional ou físico, eu preciso de mais sangue e mais energia. Meu coração acelera e me dá o sangue ou a energia necessária para isso. Então a frequência cardíaca, embora sofra a intervenção de variáveis como temperatura, emoções, etc., é um bom indicador de intensidade de esforço físico. E como se controlar, utilizar aí a frequência cardíaca de forma que isso não possa até ser prejudicial à saúde, né, Amândio? Aliás, isso é o mais importante do treinamento aeróbico, né? O treinamento aeróbico, lembrando, é aquele caracterizado pelo uso de grandes grupamentos musculares que envolvem exercícios contínuos e cíclicos durante médio ou longo tempo. Natação, dança, corrida, pular corda, ciclismo, etc. Durante o treinamento aeróbico, você aumenta muito a necessidade de sangue. Consequentemente, a frequência cardíaca também aumenta. Então, existem 3 coisas muito importantes. Primeiro, frequência de repouso. Como você mede a frequência de repouso? Ao acordar 3 dias consecutivos, você mede o número de batimentos por minuto. Nos 3 dias você faz a média, então você tem um parâmetro, é a frequência cardíaca de repouso. O que é a frequência cardíaca máxima? Depende da idade e sexo. Você diminui 220 da sua idade. O resultado seria a frequência cardíaca máxima, que é em torno de 200 para uma pessoa jovem e em torno de 150 a 140 para uma pessoa idosa. Claro que ninguém vai treinar na frequência cardíaca máxima, claro. Só os atletas ou aqueles monitorados. Então, para calcular a zona de treinamento, você tem um limite inferior e um limite superior. Você pega 220 menos a idade, calcula a frequência máxima, multiplica esse número por 0,55, que é 55% da máxima, que é o limite inferior, e multiplica de novo por 0,85, que é 85% da máxima. Esses 2 números são a frequência cardíaca máxima e mínima de treinamento. Se você é atleta, tu treina do meio da média para cima. Se você é iniciante, você treina da média para baixo. Se você quer emagrecer, valores médios são os mais interessantes. Interessante. E quais são as principais recomendações para quem quer começar a praticar ciclismo ou para quem já pratica? Sim, além daquelas que nós falamos, né, equipamento, claro. Aquecimento, etc. Cuidados. É importante lembrar o seguinte, planejamento a curto prazo não é válido para iniciantes nem para quem tem necessidades especiais. Então, o planejamento de treinamento deve ser a longo prazo. Ou seja, inicia-se progressivamente, considerando-se a zona de treinamento, limite inferior e superior de frequência cardíaca e o nível de aptidão. Então, você inicia com 20 a 30 minutos por sessão, no máximo 3 sessões diárias, e aumenta isso no máximo em torno de 7% a cada semana. Então você começa numa semana, na próxima tu aumenta o tempo 5 a 7%, até alcançar 1 hora, que é o tempo médio e interessante para o condicionamento físico, aí você começa a aumentar a intensidade. Legal, ficam aí as dicas, as orientações para o pessoal que gosta de ciclismo, né, Amândio? E se você tem dúvidas sobre o tema de hoje ou sugestões de novas reportagens para o quadro Viva Bem, pode mandar para a gente através do site da TV Gazeta. Acesse aí esse endereço que está aí na tela. Lá você vai clicar no link quadros. Ou então também mandar um e-mail para a gente com a vivabem@gazetaweb.com. Obrigada pelas informações, Amândio. Até semana que vem. Bom dia.